Como que é esse trabalho de força aí dentro da água? Conta um pouco pra gente. Então, se ele puder colocar o do judoca ali, então não só na hidro. Então, você consegue fazer trabalho qualquer coisa. Você vai mostrar ali um trabalho com o judoca dentro da água, então... O cara é atleta de judô? Ele é faixa preta, ele não é atleta. Mas, imagina que eu falei, a água tem 4 vezes mais resistência que o ar. E eu começo a fazer os movimentos do judô. Na hora que ele sai, ele fica leve fora da água. O movimento sai muito mais rápido, com muito mais precisão. Ou você imagina um jogador de vôlei. Aí ele vai mostrar aí o trabalho com o judoca. Vai ser só o comecinho desse. Depois eu passei até um outro vídeo. Puta, aí. o cara de kimono. Kimono, imagina o 15 peso vezes mais. disso. Imagina o peso. E ele trabalhando dentro da água. Aí pode cortar. Tá aberto claro, pode cortar. E foi um curso que a gente deu. Então, o Alberto e o William falando disso. A gente fazendo esse trabalho dentro da água. Então, imagina um jogador de vôlei. Eu começo a dar salto. Então, dentro da água, a resistência é maior. E a lesão, quase nenhuma. Porque ele fica na altura do peito e tem 80% menos de peso. Então, eu vou ter um impacto muito menor na articulação. Eu tenho minhas ressalvas, vou ser bem franca. Porque muda o padrão motor. Precisa ver se transfere não é a mesma no final coisa. das contas, Tem que ver se tem transferência Isso. mesmo. Mas eu acho legal quando você quer poupar o atleta e de um impacto maior numa situação específica. Então, imagina eu dar 100, 80 saltos fora da água. Então, imagina a lesão e eu vou perder ele por um jogo, um mês. Sim. Então, eu faço isso dentro da água. E já mostrou os estudos que se ele fizer isso dentro da água e depois ele faz fora, ele ganha altura, ele ganha potência. Ele vai ter um salto maior. Tem trabalho disso? Tem. Tem? Então, eu vou ter uma lesão menor, vou ter ganhos e vou trazer isso. Só que o mito da piscina é o quê? É só para recuperação. É só para terceira idade. Mas não, eu consigo fazer trabalho de força, de potência, de explosão. Eu tenho depoimento desse judoca, ele acabou a aula, tá no meu Instagram. E ele fala que ele nunca fez um treinamento tão pesado. Ele saiu morto, ele falou, nunca fiz isso. Sai morto dentro da água. Então, dá para fazer esse trabalho de potência, de força, só utilizando a água, utilizando o próprio corpo. Você vê, ele não tem material nenhum. É o próprio corpo que ele está fazendo, os movimentos que ele usa no judô, o gesto motor, mas você tem que trazer o gesto motor para dentro da água. Aí tem que ser o especialista, porque ele tem que se preocupar no gesto motor. O movimento que ele está fazendo, não está fazendo, tem que fazer o movimento correto. Aí você tem ganho, né? Se você faz por fazer, não. Aí tem que ter o especialista ali. Mas o lance que ela tava falando é mais dessa transferência, né? Tipo, o cara dá saltos dentro da água, depois ele vai e consegue melhorar a performance dele em saltos fora da água. Você falou que tem um trabalho que mostra isso? Sim, que é o Alberto Claro que faz, né? O Alberto tem esses estudos. Ele que apresentou esse curso na Competition. Então, são alguns mitos que a gente está quebrando na natação, né? Então, para poder fazer esse trabalho, estou trazendo esse rapaz de Portugal, ele tem um estudo que ele fala se a intensidade for leve ou moderada para a terceira idade na hidroginástica, em vez de ele não ter ganho, ele tem perda. Porque ele perde massa muscular, ele perde mobilidade. Então, em vez de ele estar melhorando a minha aula, ele está piorando. Então, era melhor se ele nem estivesse fazendo a minha aula. E ele tá trazendo esse estudo. Então, se eu não faço trabalho de força... Ele tá um tempo, 1 hora numa gravidade menor, né? Tá pior do que se tivesse ficado andando na rua. Então, já foi provado que na musculação eu tenho que dar força pra terceira idade. Porque na água eu não dou força pra terceira idade. Então, ele precisa de força. Porque ele tá perdendo massa muscular. Então, esse é outro mito, né? Tipo, que idoso tem que treinar mais leve. É óbvio que você vai adequar pra ele, mas tem que fazer tem que força. treinar o pesado o quanto ele consegue, né? Tem que fazer força. Mas você sabe que a gente fica brincando de hidroginástica, assim, né? Mas... Tem um lutador que chama George St. Pierre. Ele foi, tipo, um dos caras que ganhou 300.000 vezes lá no UFC. Ele tá no Hall da Fama dos caras. Ele foi um grande campeão. E ele faz uns trabalhos de hidroginástica como se fossem umas manoplas, que elas são como se fosse uma bola. Então, ela tem para um lado, para o outro lado. Então, ele consegue fazer força... aumenta um pouco a resistência debaixo da água. Ele movimenta essa manopla. Exato. Entendi. E tem isso tanto para as mãos quanto para as pernas. Então ele faz um tipo de trabalho que eu olho e falo, putz, isso deve ser muito legal e parece ser bem eficiente, e realmente quando a gente imagina trabalhos dentro da água, a gente imagina menos lesões, né?
Eu não sei se isso é 100% verdade. Porque você começa a trabalhar com muita força dentro da água, pode ser que daqui a pouco você descubra que tem algum tipo de lesão específica também. Até porque tem sobrecarga interna, não só externa, né? Tipo, nadar. Nadar é ótimo, mas se você é um atleta de natação, seus ombrinhos ficam sobrecarregados também. Você tem que tomar os cuidados necessários. Que aí entra o especialista, né? Exato. Então, periodizar, saber a sobrecarga que você vai fazer com cada movimento. E até para vocês aí, eu, Alberto, pela plataforma Educar, a gente ia trazer um curso e agora em setembro, que era Aquacross Training, que é um projeto que tem em Portugal. A gente ia trazer um palestrante de Portugal, o Nuno, só que quando eu fui comprar a passagem dele em junho, Portugal fechou. Aí eu fiquei com receio de trazer e eu tive que cancelar, mas ano que vem eu quero trazer ele, que é o trabalho de cross training dentro da água. Então, crossfit dentro da água. Se você olha, depois eu mostro os vídeos pra vocês, vocês vão ficar maluco. E é trabalho forte mesmo. E a grande maioria que faz crossfit fora da água, eu quero desafiar pra fazer dentro da água. Pra ver se o cara consegue fazer. Deve ser da hora. Deve ser E tudo que é novo também é muito foda, né? Mas eu conseguiria fazer um bar muscle-up com um mortal dentro da água. E eu te desafio, o dia que eu trouxer esse curso aqui, eu quero você lá dentro. Vou querer fazer, lógico. Então, é uma modalidade nova aí que a gente quer trazer pro Brasil. A gente acha que tem um mercado pra isso. Então, levar para as academias o CrossFit dentro da água. Eu só não consegui esse ano, mas é a promessa pro ano que vem aí, ó. Promessa feita. E eu quero trazer. Põe aí. Você achou isso aí? Braba. Então, manda aí. Vamos ver se o que eu falei deu para vocês entenderem, se ele achou certinho. E ele é todo atlético, né? Ele faz ginástica olímpica, ele já é aposentado. Ele é ainda da época que eu gostava de ver o UFC. Ele é brabo. Tá vendo? É tipo uma bola que ele segura na mão. O Rock não treinava dentro da água também? Não tem uma cena dele? Ó, tá vendo? Olha lá. Sim. Faz vários exercícios com a perna, eu acho que... Então é esse que eu quero trazer pro Brasil, é isso mesmo. Bem da hora, hein? Olha esse pesão. Você viu que é um peso que ele tem... São pás, né? São pás pra todos lá. Hydro Revolution. Só pra gente ver. Aí vocês já podem olhar desse cara aí, ó. É do Canadá, ele. E se ele tá fazendo, deve ser sucesso lá. Fala no microfone. Mas é esse trabalho que eu vou trazer. É essa inovação que eu quero trazer pro Brasil. Então, como eu trabalho com a criatividade, eu trago isso. E ele tava fazendo um levantamento olímpico ali dentro da água. Um power snatch. Com os dumbbells, né? Pô, deve ser da hora mesmo. Então, esse é um negócio que eu tenho vontade de fazer. E eu vou trazer pro Brasil. São convidados aí. Tá bom. Então, queremos. Eu até mandei mais um vídeo aí do judoca lá. A gente conseguiu ir uma vez numa academia fora. Conseguiu. Agora, quem sabe é a segunda. Então, se ele puder passar... Você passa esse aí, Gabi? Então, mostrando aquele do judoca, mais alguns movimentos, você vai ver aí a precisão é do movimento motor. Então, se preocupar com isso. Ele vai trazendo o movimento do judô para dentro da água, mas se preocupando com a técnica. Não pode esquecer da técnica. E você vai ver que fantástico é o trabalho. É um trabalho forte ali. É um trabalho que na hora que ele sair da água vai ter muito mais facilidade. Eu quero ver isso. Eu ainda tô achando meio... A minha consideração é assim, é que nem quando você trabalha com caneleiras, elásticos... Caixa de areia, nem sempre transfere. Você tá criando uma resistência maior ao movimento, mas você, inclusive, altera as ativações musculares que tem que acontecer na hora que elas têm que acontecer. Então, às vezes, você tá criando resistência num momento que não deveria criar. Você tá... É muito difícil reproduzir realmente. Você conseguir colocar a tela inteira ali? E como é tudo novo, é difícil falar se funciona ou não, né? Não vai. Aí, ó. Ele se preocupando com o gesto motor. Aí, trabalho de potência, de força. O gesto motor do judô. Ele fazendo o movimento mesmo que ele faz no dia a dia do judô. E ele trazendo pra dentro da água. Imagina a força que ele tem que fazer, o peso desse kimono. Na hora que ele sair da água, ele tá leve. Mas não quer dizer que ele vai treinar todo dia nisso. Sim, é uma variação de treino, é um complemento. Sim. E eu tirar aquele mito, que eu já tive vários amigos que foram trabalhar no futebol com preparação física, ele chega e ele quer colocar trabalho de força, de potência na água. E aí, jogador de futebol, o técnico sempre foi jogador, fala, não.
A piscina é recuperação, é pós-jogo. O cara não aceita que eu vou trabalhar força, vou trabalhar potência dentro da piscina. E dá, você tem ganhos. Só que ainda é a gente tirar esses mitos que a piscina tem. É assim, preciso ser sincero, eu ainda tô um pouco ressabiado com esse tipo de coisa. Porque é novo, exato. Acho que a gente vai saber daqui a um tempo, se as coisas forem mais aplicadas, se isso vai dar... E tem estudo em cima. Isso. Por exemplo, mas o que eu vejo do outro cara fazendo é uma coisa que me cresce mais os olhos. Essa ideia do cross. Que é uma preparação física. Exato, essa ideia do cross. Como é que você falou? Cross Aqua? Aqua Cross. Cross Training chama. Aqua Cross Training, que eu não sei o nome dele. Como é que era o nome Que é uma dele metodologia. Hydro Evolution? Como é que é? Era. Pareceu ser uma coisa bem bacana que falou, putz, gostei. Que eu faria, assim. Mas também não sei se funciona, né? Precisamos esperar um tempo e ter trabalho sobre isso, né? Que nem, por exemplo, uma vez eu fui num curso e perguntaram pra mim, o aprendizado com boia é bom? Vou ensinar a criança com boia ou sem boia? Porque tem metodologias que aprendem com boia. A criança está com boia, você vai murchando a boia e depois a criança vai nadando. Eu não sei, nunca teve estudo. Tem estudo com grupo com boia e um grupo sem boia? Não sei, eu tenho minha experiência própria. Eu ensino sem boia. Então, pra mim, sem boia é melhor porque eu sempre ensinei sem boia. Só que eu nunca ensinei com boia. Então, eu não sei. Mas na hora que tiver um estudo e comprovar que tiver 2 grupos, a gente vai saber. Mas precisa ter vários estudos também, não só um. Precisa ter vários estudos. E eu que venho da criatividade, venho na inovação, tudo que é novo, a pessoa já vai ficar, não quero sair da rotina, é diferente, tenho que estudar, me dá trabalho. Então, quando tudo que é novo, gera um pouco de insegurança, né? Então, eu já estou acostumado com isso, né? E tudo que é novo é válido, né? Porque até você provar que também não funciona, você pode ir testando empiricamente, né? Sim. A não ser que seja uma coisa muito maluca, que gere lesões, que às vezes a gente vê dentro das academias algumas coisas desnecessárias. Instagram, que hoje tem professor de Instagram hoje, né? Tem. Atleta de Instagram também. Então... Mas esses dias eu vi um glúteo no leg press invertido. Então a pessoa tava tipo... Nossa, eu vi isso aí. Vi também. Peito no leg press empurrando. E o professor, é até um professor meio polêmico em si, mas ele tava fazendo uma análise de ativações e aquela porra não ativava nada, assim, né, mecanicamente. Era a mesma coisa que fazer o leg press na máquina perfeitinho, tinha um ângulo maior ainda pro quadril, sabe? Então tem coisas que a gente olha e fala, putz, acho que custo-benefício isso não vai valer muito a pena. Sim. Que mesmo na água, se você não tem um estudo, né, a gente vê muita coisa maluca, né? Porque fora da água eu tenho que fazer a força contra a gravidade. Dentro da água é contra o empuxo, ao contrário. Então, músculo ativação, né? Um músculo ativado é completamente diferente. Porque eu estou fazendo a força ao contrário do que eu fazia. Então, a gente vê alguns movimentos dentro da água de pessoas que não estudaram, não são especialistas, também você fica maluco, né? Então,